Conta-se que certa vez, um pastor foi convidado para pregar numa igreja, e quando ele estava ali naquela igreja, foi hospedado numa casa. E quando ele chegou na casa que ele havia hospedado, a irmã, dentro dos seus limites, tratou aquele pastor muito bem. E quando ele saiu da casa, a irmã, então feliz da vida, foi até o quarto dele, estava tudo arrumadinho como ela tinha deixado, e na cabeceira tinha um versículo, Isaías 28, 20. Queria que você abrisse lá. Porque a cama será tão curta que ninguém se poderá estender nela, e o cobertor tão estreito que ninguém se poderá cobrir com ele. Aquele pastor teve um pequeno problema com a cama e um pequeno problema com o cobertor. Não sei se essa história é verídica ou não, mas ouvi várias vezes e de muitos anos. Então, se alguém um dia agradecer você e deixar um versículo e passar por Isaías 28, você já sabe que ficou faltando alguma coisa para o hóspede, viu, meu filho? Então, fica esperto para que possa, está aquele versículo, aquele que pediu um copo d'água receberá galardão, nem que seja um copo d'água que dê para um dos menores de mim. Então, que seja graça abundante. Mas dentro desse contexto que o pastor está trazendo, apenas quis começar o culto de uma forma diferente, mas o contexto do que ele está dizendo por aqui, que a cama será tão curta que ninguém se poderá estender nela, e o cobertor tão estreito que ninguém se poderá cobrir com ele, nós sabemos muito bem que isso é uma circunstância de incômodo, é uma frase, é um ditado hebraico na época, e Isaías, contextualizado dentro do seu momento, usa este ditado popular para dizer que Deus estava contra o povo de Israel. Era um ditado popular, uma consciência dentro daquele povo, e ele usou o que o povo falava no dia a dia, de acordo com a sua própria, o próprio linguajar, gracejo do povo. Ele toma aquele ditado e ele coloca aqui no meio para manifestar que Deus era contrário, estava reprovando aquela ação que Jerusalém estava tomando naquele tempo. Ou seja, quando a referência é cama e cobertor, é uma referência que para nós, segundo o conceito que ele está dizendo para nós, é de descanso. Ninguém vai para a cama para trabalhar, vai para a cama para descansar. Precisa-se ter um sono de acordo com aquele conforto que a cama dá. E à noite, o que vai envolver nós? Frio. Algo que é contrário ao que está no dia. Então precisamos de uma boa coberta. Então a sensação de desconforto, de mal-estar, que abrange o ser humano, e era este o que o ditado popular queria dizer lá atrás, era: vocês estão descontentes com as coisas, e por vocês estarem descontentes com as coisas que Deus proporcionou para vocês, assim como vocês recusam as coisas que Deus deu pela reclamação, assim o Senhor também vai vir contra vocês, na mesma proporção. Era isso que Deus estava manifestando para Jerusalém, dentro do contexto desta profecia de Isaías. Mas nós, trazendo para hoje, também necessitamos de um certo conforto para descansar. E a impossibilidade que ele demonstra que Deus traria para o povo uma cama curta, e traria para o povo um cobertor curto, trazendo para eles um tempo que eles estavam bem descansados, para um tempo onde era impossível encontrar solução para aquilo. Eles dependeriam de Deus para aquele. E Deus, com este contexto, está dizendo: eu não vou providenciar o que vocês querem para descanso. Porque vocês recusaram minha palavra, porque vocês recusaram a minha vontade. Ou seja, a impossibilidade de encontrar em si mesmo a solução. Era o que Deus estava dizendo para eles: vocês não podem usufruir em vocês mesmos solução para esse tempo. Vocês precisam de mim. Só Deus pode dar o conforto necessário para enfrentarmos os problemas diários.
Era esta a dinâmica que Deus estava dizendo. Só em Deus vocês vão encontrar lugar de descanso. Só em Deus vocês vão encontrar lugar de conforto. Mas Jerusalém não estava buscando o conforto que Deus poderia dar para eles. Estava buscando o conforto do qual eles queriam. E quanto mais eles buscavam o conforto, quanto mais eles buscavam o descanso deles, qual foi a resposta de Deus? Porque a cama será tão curta que ninguém se poderá estender nela. Vai dormir encolhido. E o cobertor tão estreito que ninguém se poderá cobrir com ele. Só Deus pode dar o conforto que nós precisamos para enfrentarmos os nossos dias. Só Deus pode manifestar isso. De acordo com esse texto, nós vamos ver lá em Hebreus, capítulo 3. O autor vai se referir da mesma forma ao povo hebreu, dizendo que eles encontrariam um descanso, mas só depois que fosse verdadeiramente quebrado, fosse colocado de lado as vontades, porque enquanto nós buscarmos a nossa vontade, de querermos uma cama espaçosa, a nossa vontade é uma cama curta. Enquanto buscarmos os nossos desejos, o maior conforto que teremos é um conforto pela metade. A barriga fica quente, as costas frias, as costas quentes, a barriga fria. Vai passar uma noite de penúria. Hebreus capítulo 3, versículo 5, diz assim: e Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Ele era como um servo perfeito e fiel em tudo. 6. Cristo, porém, como filho em sua casa. A qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exaltação da esperança. Versículo 7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação, no dia da tentação do deserto, onde os vossos pais me tentaram pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso, me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram aonde? O que sai do coração? Os desejos do homem. Onde é que está o erro do homem? No coração. Eles também não conhecem os meus caminhos. Por que não conhecem? Porque trilham os próprios caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Vão ganhar cama curta e cobertor pela metade, lugar de desconforto, não conseguem usufruir de Deus, porque a impossibilidade de nós encontrar em nós mesmos a solução é pífia, é incoerente, é impossível. Que mais diz o texto? Tendo cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus viva. Os nossos caminhos, os nossos desejos, os nossos projetos e sonhos não são os caminhos de Deus. E quando trilhamos passando por cima da vontade de Deus, trilhamos, diz o texto sagrado, querido, não tracege neste caminho. Não ande por essas conclusões tuas. Por quê? Porque este caminho é caminho que leva o coração a um caminho de incredulidade. E este caminho vai afastar-nos do Deus vivo. 13. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada um, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do... Somos corrompidos pelo pecado. E ele nos engana. 14. Porque nos temos tornado participantes de quem? De Cristo. Se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos, enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provação. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram?
Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés, servo de Deus, que deu testemunho de todas as coisas anunciadas, como diz o texto sagrado? 18. E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Querido, presta atenção nesta mensagem pequena e objetiva dessa manhã. Quando nós escolhemos a nossa própria vontade, e ela não está sujeita à vontade de Deus, nós estamos escolhendo o caminho da incredulidade. Pastor, Deus me deu o livre-arbítrio, eu posso fazer o que eu quiser. Pode, querido, mas Deus também deu a sua palavra para nos orientar em todas as nossas decisões. Hoje pela manhã, o irmão Enos, enquanto orava, citou uma frase que tremendamente impactou meu coração. Quando ele disse: todas as vezes que Davi saiu para a guerra, e todas as vezes que Davi saiu para a guerra e ele consultou ao Senhor, todas as vezes que ele consultou o Senhor, ele saiu vitorioso nas suas conquistas. E por que Davi conquistou e buscou o Senhor sempre? Porque ele queria saber a vontade de Deus. E o texto sagrado diz que Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Quando o nosso coração é mudado, queridos, nós sujeitamos a nossa vontade. E eu louvo a Deus pela oração do irmão Enos nessa manhã no culto da súplica, porque mexe com as nossas estruturas, mexe com o nosso coração, e tinha tudo a ver com este sermão que o pastor preparou já durante a semana. Eu disse: puxa, essa frase resume todo o sermão. O que estamos fazendo? Estamos nos contentando a dormir numa cama curta, da qual o Senhor tem encolhido. O Senhor tem encolhido os cobertores, mas nós continuamos ali, dormindo mal, vivendo mal, porque não confiamos que os nossos projetos precisam primeiro passar pela aprovação do Senhor. E Ele dizer: vai firme, meu filho, que eu estou contigo. E quem pode impedir nós? O que impediu o povo de entrar na terra prometida? Sabe o que impediu? Deus os colocou à prova. Deus disse: quero ver se esse povo quer chegar mesmo lá. Deus não estava impedindo aquele povo de chegar na terra prometida. Qual era o maior desejo de Deus? Que aquele povo rasgasse o deserto e entrasse na terra prometida. Mas Ele colocou uma prova na frente dos olhos dele. E qual foi a prova? Faltou comida e água. Enquanto o coletivo estava sendo suprido pela mão do Senhor, que venceu o exército, estavam todos felizes, como vimos no EBD hoje. Mas a hora que chegou no individual, o que aquele povo fez? Clamou contra o Senhor. Nós vamos morrer de fome. A provação que o Senhor deu é porque queria manifestar que Deus cuidaria deles até que eles chegassem na terra. E diz mais: eu cuidei desse povo, como acabamos de dizer, prodígios foram feitos diante deles todos os dias, durante quantos anos? 40 anos, mas não chegaram no descanso. Por quê? Durante 40 anos, continuaram rebeldes, continuaram colocando a sua incredulidade, os seus desejos em primeiro lugar. E Deus não pôde fazer nada com esse povo, porque foram reprovados durante a vida toda deles, até o dia que a geração que veio depois conseguiu conquistar a terra da promessa. Será que nós não andamos assim? Será que nós estamos fazendo e levando tudo de acordo ao Senhor? Será que temos essa consciência? Será que estamos verdadeiramente aptos para entregar isso? Versículo 17. E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. 4:1. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que ouviram. O que diz o texto? Você está igual o povo de Israel, ou nós, ouvimos a palavra, mas se ela não for exercitada pela fé na prática, nós estamos rebelando-se contra o Senhor, assim como aquele povo se rebelou lá atrás. E o nosso futuro, cama curta e pouco cobertor. Nosso futuro, não seremos aprovados. Estaremos envolvidos e colocados diante do grande dia da ira do Senhor.
Que o Senhor desperte os nossos corações para andar não debaixo da incredulidade, mas debaixo da fé, como o autor dos Hebreus diz, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Versículo 3, nós porém que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Preste atenção, querido. Ou cremos e exercitamos essa fé, ou deixamos de ser meros ouvintes, porque senão a cama ficará curta e o cobertor pela metade. Não teremos conforto nenhum. E Deus também não terá conforto nenhum de manifestar graça, direção e misericórdia sobre nossas vidas. Que possamos entrar pela fé, crendo e exercitando ela. Usufruir do descanso que o Senhor nos deu para uma vida eterna.